bebê, e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers ali do capítulo 331 de Nanatsu no Taizai. Sim, pessoal, finalmente chegamos ao fim dessa luta, digamos assim, um pouco peculiar, envolvendo aos 7 pecados capitais e também ao Rei Demônio. O fato é que hoje nós não temos análise do anime de Boku no Hero, do Oshimegana, do 4º episódio de Boku no Hero, porque não foi transmitido no Japão, mas tivemos os vazamentos dos mangás, é por isso que os mangás acabaram saindo na quinta-feira, e Nanatsu no Taizai, que normalmente sai na segunda, passou a sair no sábado de hoje, e eu estou trazendo para vocês a análise fresquinha envolvendo finalmente, cara, o fim dessa batalha. Bom, o capítulo começa ali envolvendo a luta, né, do Meliodas e dos 7 pecados, né, ali tanto os outros demais 6, quanto também o Rei Demônio. Uma coisa lendo esse capítulo me veio uma coisa bem interessante, né, não sei se vocês assistiam Power Ranger quando era criança, que quando o inimigo era derrotado, depois vinha o outro vilão, fazia com que o inimigo que havia sido derrotado ficasse grande. Basicamente isso foi o que aconteceu com o Rei Demônio, e ele acabou utilizando toda essa trama ali para conseguir tentar bater de frente com os 7 pecados capitais. Porque o próprio Meliodas acaba levando os demais 7 pecados, né? Ele com mais 6 acabam indo para cima do Rei Demônio e acabam entrando neste conflito. O fato é que não seria tão fácil assim. Eu acredito, eu já estava falando no capítulo passado, no vídeo do capítulo passado, era algo muito estranho, porque o próprio Rei Demônio no corpo do Meliodas e também no corpo dos Eldris seria alguém ali que estaria mais forte do que atualmente utilizando apenas ou algo assim como suposta a magia da Britânia, né? Como uma suposta magia ali daquele reino. Mas o fato é que quando o Rei Demônio começa a agir, a gente começa a entender que o seu poder ali vai bater de frente junto com os 7 pecados e vai realmente fazer uma diferença ali para ser algo que no começo parecia que ia dar um trabalho, mas a gente já lá percebia que tudo isso ia ser levado a banho-maria por Meliodas e companhia. A luta começa com uma das magias do Rei Demônio de fazer com que todos os pecados capitais se sintam pressionados, né? Uma pressão mágica ali de uma forma muito forte, tanto em qualquer um dos 7 pecados. E ela é apenas desfeita com a utilização da nossa Coringa, né? Que é a Merlin. A Merlin praticamente tem uma magia ali para todas as outras magias. Porque uma coisa de tantas coisas que a gente acaba falando, né? Aqui do próprio acaba realmente pisando na bola, mas ele ter cruzado essa maneira da Merlin ter roubado as bênçãos da deidade e também do Rei Demônio fez com que ele conseguisse essa galinha de ovos de ouro. Não estou chamando a Merlin de galinha, mas que ele consegue sair de toda a tramóia que ele acaba colocando os 7 pecados capitais, até mesmo às vezes de uma maneira muito fácil. Isso às vezes me incomoda, mas neste capítulo acabou saindo uma saída, né? Acabou sendo uma saída bem interessante para a contextualização do mangá. O fato é que a Merlin consegue fazer com que os 7 pecados acabem sendo libertos dessa possessão ou dessa pressão ali mágica que o próprio Rei Demônio estava fazendo. Ele naquela forma de Cthulhu, de uma forma estranha ali, que ele estava realmente utilizando, apenas sugando os poderes da Terra, e acaba que a gente começa a entender como que o próprio Rei Demônio é um personagem muito traiçoeiro. O próprio Meliodas ele acaba pensando várias e várias vezes se ele deve seguir em frente com aqueles poderes, com aquela situação de exterminar o seu pai de uma vez por todas, ou se o pai do Meliodas merece uma segunda chance. Ele sempre fica ali nesse paralelo de realmente pensar se vale a pena ou não, se a família dele é mais importante que os amigos,
se os amigos dele vão entender dessa redenção do próprio pai. Durante todo esse capítulo, o próprio Meliodas fica ali com essa situação em mãos e que até mesmo surpreende os Eldes com suas atitudes. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Bom, depois que a Merry então salva os 7 pecados capitais, eles acabam usando aquela magia que eles utilizaram no filme de Nanatsu no Taizai. Se você assistiu o filme, você sabe qual magia que eu estou falando, mas basicamente com, sei lá, 10, 100 mil vezes mais poderes mágicos. E esse poder vai em sentido ao Rei Demônio, que acaba refletindo esse poder para os 7 pecados capitais e acaba virando um jogo de ping-pong, onde cada um fica mandando a magia para cá, manda a magia para lá, que manda a magia para cá, e fica toda essa construção ali de ping-pong envolvendo aos 7 pecados e também ao Rei Demônio. Mas o fato é que eu tinha falado para vocês é que o próprio Rei Demônio iria usar isso contra o Meliodas. O fato é que o Rei Demônio começa a utilizar ali algumas jogadas psicológicas para cima do capitão. Ele começa a falar para o seu filho de que como que ele iria matar o seu pai, como que ele iria exterminar a única chance do seu pai ser livre. E isso acaba afetando os pensamentos e os raciocínios ali do Meliodas, porque por mais que fosse o mais desgraçado possível, né, eu acho que o Rei Demônio se enquadra nesse ano como um dos piores pais do mundo dos animes e mangás. O fato é que o Meliodas sente o amor para o seu pai. Ele acabou criando o próprio personagem do jeito que acabou criando, mas o Meliodas ainda gosta dele. Mas algumas circunstâncias fizeram com que o próprio Rei Demônio ficasse louco. E a gente não tem esse background. Eu já tinha falado isso pra vocês no capítulo passado, no vídeo do capítulo passado, de que não ter esse background do Rei Demônio deixa o personagem muito superficial. Quais são as atitudes do Rei Demônio? Por que ele quer tanto voltar para a superfície? Por que ele foi selado? Por que ele está selado no purgatório e ele não pode sair? Por que ele não consegue realmente ter essa ambiguidade com os seus filhos? Será que tudo isso, essa relação de ódio ali envolvendo o clã das deusas, está relacionado à mãe do Meliodas ou à mãe dos Eldes, ou seja lá o que for, mas há algo estranho, porque o Nakaba ainda não demonstrou ainda um background envolvendo ao Rei Demônio, não contou a história, o passado do personagem, e ainda por cima a gente nem sabe por que essa bendita guerra de 3.000 anos começou. No anime, por exemplo, a gente está acompanhando agora a saga que a gente vê o ápice da guerra celestial, né, envolvendo o clã dos demônios e também o clã das deusas. Mas até este exato momento do mangá, a gente não faz a mínima ideia de como essa guerra começou. E isso é muito preocupante pra gente ter uma conexão ali com o próprio vilão. Porque nós já passamos de uma era onde um vilão era vilão por si só. Tinha que ter uma história, tem que ter um background pra gente poder não se identificar, mas sim entender os objetivos desse personagem. Por exemplo, em Naruto nós temos o Pain, que teve um background muito interessante e depois passou a ter todo esse desenvolvimento. É aquele meme lá de que o cara tá botando uma cerveja, um negócio no copo, olhando as visões, as ideias do inimigo e fala: cara, esse maluco tem razão. Mas a gente observa que o nosso raciocínio não deixa a gente cair ali para o lado psicopata, porque é a razão social, é a nossa vida social aqui. Mas basicamente, sem esse background do Rei Demônio, fica cada vez mais complicado entender essa saga de Nanatsu no Taizai. Então, naquele jogo de ping-pong, né, de poderes pra lá, poderes pra cá, o fato é que o próprio Rei Demônio acaba utilizando esse psicológico ali com o Meliodas cancela a sua magia, mas a forma do Cthulhu do Rei Demônio acaba pulverizando o Meliodas, o que também não passava de uma ilusão. Cara, nessa altura do campeonato, Meliodas ser pulverizado, cara, pra mim,
ok, né? Mas tudo se passava de uma ilusão e era realmente para medir os pensamentos e qual realmente a atitude verdadeira do seu pai. E aí o Meliodas entendeu que o seu pai não iria mudar, que ele já havia sido uma pessoa boa em algum momento da história, mas a gente não conseguiu enxergar. E aí o próprio capitão acabou utilizando o full counter no seu pai e todos os poderes, inclusive o poder do Rei Demônio, foi finalmente para derrotá-lo, eu espero, de uma vez por todas. No final do capítulo nós temos uma informação muito interessante. O próprio Rei Demônio fala para o Meliodas que ali, naquele exato momento, a Era da Luz e das Trevas havia chegado ao fim. E se seu filho estava preparado para a nova era que iria vir. E a resposta do Meliodas é que sim, ele estava preparado e seu pai, naquele estilo careca, de uma forma muito estranha, que a gente ainda não tinha avistado o Rei Demônio, então o próprio personagem desaparece. Nos últimos 21 capítulos do mangá de Nanatsu no Taizai ficou um pouco claro que essa foi a pior saga do mangá. O mangá decaiu muito em qualidade de história, de narrativa, de construção de personagens. O fato do próprio Nakaba não ter colocado a história do Rei Demônio, eu volto a bater nessa tecla aqui de novo nesse vídeo, acabou sendo prejudicial ainda mais para a construção dessa saga de Nanatsu no Taizai. Agora fica a dúvida, né? Agora ficam os pensamentos sobre o que o Nakaba vai fazer. Eu acho que decaiu bastante a história. Eu não sei se ele vai encerrar ainda agora, mas ainda tem dois pontos em abertos ali de realmente alarmante que não foi mostrado na história ainda. Nós ainda não temos o desenvolvimento do clã das deusas total. Nós não temos ali a deidade sendo mostrada. Nós ainda temos a Elizabeth para conseguir quebrar a sua maldição. E o fato é ainda que o Rei Arthur pode aparecer a qualquer momento. A gente não sabe ainda quando ele vai aparecer, ou como ele vai aparecer, ou quem vai fazer ele aparecer. Mas a gente ainda fica nesses questionamentos desses dois pontos alarmantes. Será que a deidade é uma vilã? Será que a personagem é uma resposta? Será que a gente já viu a personagem numa forma de outra personagem? Bom, só o tempo vai dizer se Nanatsu no Taizai vai voltar a andar nos trilhos daquilo que a obra um dia já foi. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste capítulo. Basicamente eu achei que tinha que ter encerrado logo. É algo que eu já gostaria que Nanatsu no Taizai já poderia ter feito, essa saga do Rei Demônio. Eu acho que essa parte dos Eldos nem devia ter tido. Mas se você gostou, se você teve uma opinião diferente da minha, deixem aí nos comentários pra gente poder discutir, conversar, debater, porque é isso aí. Nanatsu no Taizai, por mais que nos últimos capítulos tenha pisado um pouco na bola, é uma obra que chamou a atenção de muita gente, que carrega uma multidão de fãs. No comentário fixado desse vídeo tem um jogo para meus filmes e emojis, e agora sim você pode baixar simplesmente digitando filmes e emojis na barra de pesquisa da Play Store, que nós voltamos a ser ranqueados. E também o jogo já tem a sua versão em inglês, que é Guess Movie Emoji, que também já está ranqueado, e você só simplesmente digita lá essas palavras que você pode achar na Play Store. Também aqui no comentário tem uns links também para os jogos. Então, se você quer ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar, melhorando a qualidade de som e de imagem, você pode jogar 10 minutinhos do jogo. Você pode jogar 10 minutinhos do jogo e assim você ajuda o canal do Geek Brasil a melhorar cada vez mais. Se você também chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like para ajudar no engajamento e para que mais fãs de Nanatsu no Taizai acabem chegando aqui no canal do Geek Brasil. É muito importante você também se inscrever se você está aqui pela primeira vez, porque você ajuda o canal. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Nanatsu no Taizai, no Facebook, nos WhatsApps dos seus amigos. Chama todos eles para a gente poder discutir ainda mais essa obra que, por mais que tenha algumas polêmicas, a gente gosta bastante de discutir e comentar. Isso é tudo, pessoal!